Bem, nesta aula nós vamos aprender a como criar um gráfico. Para tanto, devemos ter uma tabela com pelo menos uma coluna de dados numéricos. Aqui nós temos nosso controle de estoque. Nós podemos fazer um gráfico usando apenas a coluna numérica entrada, ou saída, ou saldo, ou as três. Vamos partindo para a primeira etapa da criação do gráfico, que é a seleção da área que será usada para a representação gráfica. Vamos selecionar aqui os produtos, as colunas entrada e saída. Clicamos agora no menu Inserir e vamos selecionar o tipo de gráfico que nós queremos. Vamos usar, o primeiro exemplo aqui, o gráfico de linhas. Vou pegar um gráfico de linhas 2D. Com apenas um clique nós já temos o gráfico pronto. Reparem que nós temos aqui no eixo X, que esse eixo aqui de baixo, ele atribuiu com os dados da coluna produto. Os valores numéricos representados por essas linhas são entendidos aqui pelas legendas entrada e saída em azul, os dados de entrada em vermelho e saída. Se na hora que nós terminarmos de fazer o gráfico quisermos mudar o tipo de gráfico, podemos simplesmente clicar com o botão direito no gráfico, na área do gráfico, selecionar a opção Alterar tipo de gráfico e escolher outro. Vamos escolher um gráfico de cilindro agrupado aqui em forma de coluna. Nosso gráfico está prontinho. Muito fácil de alterar o tipo de gráfico. Nós podemos redimensionar o gráfico. Podemos mover o gráfico, vamos clicar na área do gráfico e arrastar aqui para baixo. Podemos fazer também com que esses valores que aparecem aqui, que são representados graficamente, que eles apareçam acima das colunas. Vamos clicar aqui na guia Layout. Logo aqui acima nós temos três guias: Design, Layout e Formatar. Vamos começar pela Layout. Selecionamos a opção Rótulos de dados e clicamos na opção Mostrar. Então ele chama esses valores aqui, os valores numéricos que são representados graficamente, de rótulos de dados. Vamos trabalhar com algumas outras formatações. Por exemplo, vamos selecionar aqui as legendas entrada e saída, clicar na guia Formatar. Vamos ver alguns exemplos de pré-definição aqui de caixa. Passeando com o mouse pelas opções, nós podemos perceber logo ao fundo como vai ficar a nossa legenda. Vamos selecionar aqui a cor azul. Está lá prontinho a nossa legenda. Muito simples. Podemos formatar também aqui o nosso rótulo de dados. Reparem a barrinha do rótulo de dados se alterando. Vou botar uma cor aqui diferente. Vamos alterar o estilo da letra, cor. Aplicar um efeitozinho aqui, brilho. Bom, gente, essas são algumas formatações que podem ser aplicadas aos gráficos. O mais importante nessa aula é aprendermos que um gráfico pode ser criado facilmente, e tão facilmente como criar o gráfico é formatá-lo, bastando selecionar a área que será formatada e usar a guia Formatar aqui da parte superior da nossa barra de ferramentas. Para concluir essa aula, vamos fazer a impressão. Na verdade, vamos fazer a visualização da impressão de um trabalho. É importante sempre no Excel visualizar a impressão, porque a gente não sabe onde uma informação vai estar. Se vai estar na mesma página, se vai estar quebrado em duas páginas. Então sempre é bom visualizar a impressão antes de qualquer coisa. Vamos fazer aparecer aqui um botão de visualização de impressão. Nós podemos adicionar nossa barra de acesso rápido mais comandos. Nós temos aqui o visualização de impressão, que é essa lupinha. Vamos clicar nela
e vamos observar como vai sair a nossa impressão. Nós percebemos aqui na parte inferior, a visualização está página 1 de 1. Isso quer dizer que não tem uma segunda página. O gráfico e a tabela saem juntas na mesma página. Mas isso nem sempre pode acontecer. Vamos fechar a visualização. Agora vamos observar o seguinte. Eu vou selecionar o gráfico e vou visualizar a impressão novamente. O que acontece? Quando a gente seleciona um gráfico e imprime ou visualiza a impressão, apenas o gráfico será impresso. Tá? Então, tomar muito cuidado quando se nós quisermos imprimir a tabela e o gráfico juntos, o gráfico não deve estar selecionado. Nós temos que clicar numa célula vazia e fazer dessa maneira a impressão. Agora, outra situação é se quisermos imprimir apenas a tabela e não imprimir o gráfico. Aí deveremos usar um recurso que é chamado de área de impressão. Nós temos que definir a área de impressão para depois podermos fazer a impressão da tabela. Ok? Muito bem. Então a primeira coisa que nós devemos fazer é selecionar a nossa área que será impressa. Clicamos no botão Office. Vamos na opção